Bom dia, amados irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje nos leva à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Domingo de Ramos é o nome que usamos para recordar o dia em que o ser humano buscou na natureza elementos para exaltar a Jesus como rei. Rei que pouco tempo depois seria submetido à mais humilhante forma de tortura de sua época. Mas naquela manhã de festa e de grande alegria, palavras de louvor brotavam espontaneamente dos lábios do povo. Não era a repetição mecânica de améns ou de ritos. Eram palavras de atitude profunda e de profundo compromisso e muita coragem. Louvar o Nazareno significava colocar-se em risco diante do governo romano, das lideranças religiosas judaicas. Era uma atitude muito perigosa. E é bem provável que algumas daquelas pessoas que testemunhavam a majestade de Jesus tenham sofrido posteriormente açoites e prisões, tal como sofreram os apóstolos no período em que sucedeu a ressurreição de Cristo. Mas naquela manhã, especificamente naquela manhã festiva, nenhum poder seria capaz de fazer calar a voz que brotava do Espírito de Deus. Se o louvor não soasse das gargantas do povo, soaria das próprias pedras que se acumulavam no chão seco de Jerusalém. Louvar a Jesus pode implicar no enfrentamento das forças que promovem a morte e a injustiça. Lutar contra a corrupção que ecoa em nosso país e em todo o mundo. Salvar crianças do abuso sexual. Salvar jovens do tráfico. Salvar mulheres e idosos da violência doméstica. Abrigar sem-tetos, acolher o refugiado, cuidar da natureza, fauna, flora, rios e mares, proteger a nossa casa comum. Tudo isto implica em uma atitude de coragem, não apenas coragem individual, mas a união e esforços de muitos. Este é o verdadeiro louvor e adoração que Deus espera da sua igreja. Sua palavra nos diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Disse o profeta Miqueias. Por isso, amados irmãos e irmãs, se a igreja se calar, toda a natureza clamará. Clamarão as mães que perdem os seus filhos para a violência, clamarão os pobres que perdem a esperança, clamarão os animais em extinção e o meio ambiente em total desequilíbrio. Domingo de Ramos é dia de louvar a Jesus, mas louvar olhando para a cruz, com consciência de que os nossos atos e palavras de compromisso com o reino de Deus terão certamente consequências. Uma pergunta que não quer se calar: teriam os discípulos plena consciência do que viria a seguir? Jesus certamente sabia e já os havia alertado. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Depois dos ramos das árvores em louvor ao rei, viria, sim, a morte cruel e vergonhosa da cruz. Seguir a Jesus, firmar um compromisso com o reino de Deus, sempre foi assumir uma atitude de coragem, compromisso e muitas vezes sofrimento. Vivemos numa época difícil, vivemos num tempo de isolamento social e angústia. Jamais podíamos imaginar estar vivendo tal momento. Para alguns, o sentimento é de medo, insegurança, ansiedade. Para outros, a terrível realidade da morte. Mas para todos nós, resta incertezas. Não podemos mensurar como será depois de dias tão tenebrosos. A única coisa que podemos ter certeza
é que, aconteça o que acontecer, a presença de Cristo em nossa vida deve ser sempre alegria, pois nele está a nossa esperança, mesmo quando as coisas não correspondem à expectativa. Nele, em Jesus, podemos ter confiança, mesmo quando não conseguimos entender e ver o sentido. Antes de voltar ao Pai, Jesus orou por nós. Ele disse: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra." Jesus sabia que teríamos momentos difíceis, dúvidas e medos. Ele sabia que precisaríamos de oração. Ele vem sempre e de novo, de jeito simples para trazer esperança e uma nova possibilidade. Ele é e sempre será Emmanuel, Deus conosco. A entrada triunfal de Jesus se repete todos os dias e todas as vezes que ele entra na vida e no coração de alguém. Assim como em Jerusalém, trombetas não vão tocar anunciando a entrada do Rei da Glória, porque ele vem humildemente. Não mais como um galileu pobre, mas como o Senhor da vida. Não importa muito como hoje, 2020, você comemora o Domingo de Ramos. Antes importa como você recebe e se relaciona diariamente com Jesus. Não importa se você só tem uns poucos ou nenhum ramo para saudar o Rei da Glória. Não importa se hoje estamos confinados em nossos lares. Não importa se hoje não estamos celebrando dentro do edifício da igreja. Sim, afinal, a igreja somos nós. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Importa sim que ele se torne realmente a cada dia e sempre o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e traga à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E que possamos nos lembrar sempre da promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oremos ao Senhor. Te damos graças, Senhor, por esse dia. Te louvamos porque Tu és o Deus Emmanuel, Deus presente que caminha conosco. Abençoe as famílias enlutadas por toda a terra. Abençoe aqueles que sofrem. Abençoe a Tua igreja. Que sejamos um povo com compromisso profundo e fiel ao Senhor e à Sua obra e ao Seu reino. Santifica-nos e abençoa-nos e dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Recebam então agora a bênção e que, firmados na bênção e na presença de Deus, possamos seguir confiantes o nosso caminho. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E até que possamos nos ver novamente, que o Senhor vos guarde na palma de suas mãos. Amém.